a grande questão é a seguinte, eu sigo obcecada pela série que indiquei semana passada, Luiz Miguel. Gente, eu tô um pouco monotemática, eu só consigo falar disso. Luiz Miguel, o Elvis mexicano. Baixei playlist de Luiz Miguel, tá foda. Mas eu não vi mais nada, porém, eu recebi um livro que eu comecei a folhear, eu achei muito interessante, eu gostaria de falar dele aqui. Ele chama O Savoir-Vivre é um Jogo, de uma francesa, que é a Geneviève Dangestein, e acaba de chegar em versão traduzida aqui no Brasil. A Geneviève, ela é antropóloga, super sabida, diretora da Escola Business Etiquette de Paris. Gostei. E o que eu achei interessante nesse livro? O savoir-vivre, ele é uma expressão que define a arte de viver francês. Os franceses, como nós sabemos, sabem viver muito bem. Bom vivans, né? São bons vivans, eles têm muito prazer à mesa, gostam muito de receber, dominam a arte de uma boa conversa. Então, assim, o savoir-vivre, ele é sobre regras de etiqueta, mas ele é muito mais do que isso. Ele é sobre a arte da conversação, o convívio social, a gentileza, a amabilidade. Então, não é só uma coisa nariz em pé, de regra de etiqueta. Tem essas amabilidades que, às vezes, faltam um pouco, né, no nosso convívio, e que o livro lança luz sobre isso. Então, tem algumas dicas importantes, por exemplo, vamos lá, sobre convivência em família, mesa, no ambiente de trabalho. Por um exemplo, vocês sabiam, por exemplo, na hora, eu falei 3 vezes, né? Exato. Vocês sabiam que na hora de apresentar 2 pessoas, isso eu achei interessante. Você, via de regra, apresenta a pessoa menos importante à pessoa mais importante. Então, por exemplo, se você receber o seu chefe para jantar em casa, você não vai apresentar, por exemplo, o seu filho para o seu chefe. Você vai apresentar o seu chefe para o seu filho. Porque isso é uma maneira de você dar ali uma moral. Outras delicadezas, como, por exemplo, jamais começar a comer antes dos anfitriões. Isso é verdade. Se você está numa mesa, né? Não ser que a anfitriã comece, você não se apressa. Enviar flores e cartão escrito à mão de agradecimento no dia seguinte, caso alguém te convide para almoçar ou jantar. O Caio só tá me lançando olhares. Técnicas gentis, por exemplo, para a gente evitar aquele constrangimento de quem vai pagar a conta num primeiro encontro ou entre amigos. Divide, não divide, como que quem é a paga? técnica? Explica aí. Então, tem uma coisa que você tem que deixar muito claro, né? Por exemplo, se é um date, se você está saindo com uma mulher pela primeira, segunda, uma pessoa que você não tem ainda intimidade, você tem que deixar muito claro que você se oferece para pagar, tá? A Geneviève acha que ainda isso é uma premissa masculina. Você se oferece para pagar. Porém, se a mulher fizer qualquer menção de que gostaria de dividir a conta, não discuta, divida a conta, entendeu? Entendi, e a mulher empoderada, bacana, tudo bem, que de repente não se sente à vontade, fala, ok, a próxima é minha. Tá. Aí Okay. tem essa coisa da reciprocidade. Entendi. Bom, eu tô gostando bastante do livro. Acho que ele tem dicas muito interessantes, assim, de uma etiqueta do século XXI. Boa, maravilhoso. E recomendo pro Emerson. Me recomendo pro Emerson, importante. Né? Eu só queria lançar aqui essa sugestão, como quem não quer nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou adotar algumas coisas. Esse negócio de pagar a conta aí, eu não consegui pagar ainda não. Não consegui pagar a conta ainda não. Mas eu vou acatar algumas sugestões aí. A minha dica é um longa-metragem que foi lançado, que está no catálogo do Netflix, foi lançado esse ano, agora acho que em fevereiro ou março, chama Crime e Desejo, mas ele foi gravado em 2017, que é uma coprodução Estados Unidos-Mongólia, e entrou no catálogo agora. Ele é baseado no livro Acima de Qualquer Suspeita, que conta a saga do primeiro agente do FBI condenado nos Estados Unidos por um crime X aí. A trama... Ela conta a história desse agente que se envolveu com que foi direcionado, foi alocado em Kentucky, numa cidade pequena dos Estados Unidos, e se envolveu numa investigação sobre tráfico e tal, uma série de coisas lá, e ele se envolveu com a testemunha-chave, uma fonte-chave. E aí o filme é um baita de um suspense que prende pra caramba, é muito bem feito. Essa testemunha-chave, ela é a Emily Clarke, que ficou conhecida como a Rainha Daenerys do Game of Thrones. Ai, então, adoro assim, a Emily Clarke. Boa, demais. Ela é ótima, o filme é muito bacana. Clarke, o ator que interpreta o agente do FBI, o agente é o Mark Putnam, o ator é o Jack Huston, manda muito bem, o filme é muito legal, ele é dirigido por Philip Noyce, que dirigiu O Colecionador de Ossos, por exemplo, e Salt. O filme é bastante legal e também deixa um legado, deixa um direcionamento para um bom comportamento, que é o seguinte: onde se ganha o pão, não se come a carne. Essa é a minha dica. Não se come a carne, boa. Um bom ensinamento. Olha só, agora eu vou trazer a minha aqui. Eu andei vendo um documentário, que ganhou o Oscar de 2018, de 2, 3 anos atrás, que se chama Free Solo.
Free solo é uma modalidade de escalada, Meu Deus do céu. que é uma doideira, né? Não, eu vi esse documentário, Jesus. Esse cara que é o Alex Honnold, ele é o melhor escalador free solo do mundo. O que é escalar free solo? É escalar sem cordas. Louco. É escalar sem proteção nenhuma. Roleta russa. E ele acaba escalando o El Capitan, que é uma grande montanha do Parque Yosemite, lá nos Estados Unidos, e fica o tempo todo achando que vai dar ruim, assim, cara. É chocante. E o que ele faz é uma arte. É uma arte. O cara é um artista e o cara é um pouco gone, assim, o cara é um pouco doido. E eu acho super legal você entrar um pouquinho na mente de um cara que faz algo tão diferente, tão exclusivo e tão sensacional. Free Solo tá no Netflix também, Alex Honnold. Também trouxe um pouquinho, porque assim, tem uns malucos que escala, tem uns malucos que pula de paraquedas, tem uns malucos que anda de carro a milhão. E aí? Qual que é? Olha, ele já deixou. Ô, Fê, isso não se faz, que você fez, você já deixou a deixa pra ele votar em você. Usou a máquina. Ele usou a máquina. Ele usou a máquina. Ele foi Isso é o uso esperto, da ele foi máquina. Lógico. Eu conheço aqui o eleitorado. Obviamente, eu iria indicar, ia ficar com esse documentário da escalada. Mas não vamos ser óbvio assim. Mas eu achei interessante o teu livro. Eu achei curioso ali. Bom pra você? Acho que tem até umas divergências assim com a minha postura e talvez seja interessante ver esse outro lado. Mas acho que eu indico mais a ver. Mas ele ó, tá pera. sendo cortês e Então, gentil, já colocando etiqueta, em prática. exatamente. Seria muito deselegante eu quebrar o protocolo e indicar uma, então? Não, De por maneira favor. nenhuma que você manda. Tem uma série que estreou essa semana no Globoplay, Onde Está Meu Coração, estrelada pela Letícia Colin e do Daniel de Oliveira. Meu Jesus amado. Tem o Fábio Assunção, né? O que a Letícia tá fazendo? Eu sou muito suspeito porque ela foi minha princesa Leopoldina em Verdade. Novo Mundo. Eu sou hiper fã do trabalho dela, tenho meu máximo respeito. E, cara, ela tá num lugar que eu nunca imaginei. Conta um pouco o personagem dela ali. Ela é uma médica que é usuária de crack. Resumindo, simplificando a história é isso. Ela é uma baita de uma médica e que às vezes dá uma fugida ali no hospital e para dar uma fumada de pedra no banheiro e volta maluca, olha um avião passando e fica. É muito... Quem nunca? Assim, mano... Jesus! Uau! Não, aqui é assim, aqui é Tá assim. chapado agora? Aqui é assim, Caio, aqui é assim. A gente vai pra cima mesmo. Eu nem percebi, mas você segurou a onda bem. E o Fábio Assunção faz um papel... O Fábio Assunção faz Pai o dela. pai dela. Ou seja, ele lidando com uma filha viciada. Não, e depois de toda a história dessa dificuldade que ele passou, cara, exato. assim, ele traz uma propriedade ali. É muito, muito forte. Animal. É muito forte. Vale muito a pena. Boa, Legal, excelente boa, dica. boa. Vanessa, e aí? Pode dar sua dica também, viu? Que Posso? Pode. Então eu vou dar a dica de um livro que eu tô lendo. Manda. Boa. Chama Inclusifique, da Stephanie Johnson. É um livro que fala muito sobre como você, de fato, ter comportamentos inclusivos dentro, né, do seu time, dentro do seu grupo de amigos, dentro, enfim, da vida, né? Legal, que às vezes ela fala muito sobre a história, né, do ser humano. Tem duas necessidades básicas, uma de se enxergar como indivíduo e a outra é de pertencer a um grupo. Verdade. E uma não pode anular a outra, né? Quando você tem que se anular para pertencer a um grupo, Boa. você perde a sua identidade. Bonito isso. Então, desde as coisas mais simples, por exemplo, né? A gente vai para um coffee break no time. Se tem alguém que não come glúten, a gente precisa lembrar disso, né? Porque você Total. coloca um monte de coisa para comer e a pessoa se sente, né? Não O come vegetariano nada, Lá o né? Emerson, queria fazer aqui não come só salada, né? Aquela Exato. coisa, senão você acha que não tem salada ali para ele. uma menção honrosa ao Emerson, que tem 907 restrições alimentares. Não, Difícil eu só tenho fazer uma refeição intolerância. com o Emerson, Ó, mas eu Eu tenho intolerância à lactose e alergia a crustáceos. Fora isso aí, eu tenho uma vida normal. E aí é isso, desde as coisas mais bobas como essa que eu falei, né? Mas que para quem tem a restrição não é relevante. bobo. Até as coisas mais complexas, né? Como você quebra seus vieses inconscientes. Fala muito da curva de tornar um viés inconsciente consciente, forçar a discussão disso, para depois você ter um comportamento
natural, né? Sem nenhum viés. Colocar em debate a situação, né? Debater, falar sobre, né? Falar sobre, Como Encarar você a traz do situação. inconsciente para o consciente é uma Boa. coisa interessante, porque se a gente sabe que o nosso racismo, de alguma maneira, falando do racismo principalmente, é estrutural, ou seja, ele faz parte, de alguma maneira, da nossa educação, né, da estrutura, da nossa base que nos sustenta. Interessante você fazer esse shift, né, do inconsciente. Da nossa não educação, né? No caso. Porque no final das contas, uma coisa que eu tenho aprendido muito até, né, relacionando com a que a gente está no ar agora com o Amstel, É que lindo, é muito a I Am What I Am, Muito emocionante. a gente aprendeu muito que as pessoas, elas querem ser vistas como pessoas. Por que que uma pessoa que está dentro dessa comunidade tem que só falar disso? Por que que todo mundo que chama alguém que é trans é para falar sobre quem é trans? Ninguém nunca perguntou pra gente aqui por que que a gente é hétero, né? Então, por que que a gente tem que fazer essa pergunta ao contrário? Então, isso não tem que ser um assunto, isso tem que ser algo que você olha a pessoa, admira a pessoa pelo que ela é como pessoa. E na sua completude. Acho que a campanha fala muito disso. Você é o que você quiser e a gente te ama por isso. Então, é um pouco do que a gente fala nessa campanha. E eu me identifiquei muito porque justamente nesse momento eu tô lendo esse livro e aí juntou Lé com creme. Nome do livro? Inclusifique, da Stephanie Inclusifique. Tô Johnson. saindo daqui, passando no mercado e vou comprar uma caixa de Amstel só pra comemorar. Aê, muito Só bem. pra bem. comemorar. Muito bom.